Então, nessa ação penal 504.65.12.94, depoimento do senhor Flávio Fernando Casanova da Mota. É isso, senhor Flávio? Sim, senhor. Senhor Flávio, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Serão feitas algumas perguntas ao senhor. Pedir para o senhor respondê-las. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as questões que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor apenas por força de lei. Se o senhor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo, certo? Certo. Dito isso, eu passo aqui a palavra à defesa do senhor Luiz Inácio, que rolou o senhor como testemunha. E a palavra, doutor. Boa tarde, senhor Flávio. O senhor está me ouvindo? Senhor Flávio? Sim, claro. Boa tarde. Estou ouvindo. Boa tarde. O senhor foi ou é funcionário da Petrobras? Sim. O senhor foi ou continua ainda? Eu sou funcionário, sim. Continuo sendo funcionário. Fui admitido em 1987. Perfeito. E qual o cargo que o senhor ocupa hoje na Petrobras? Hoje eu sou o que se diz na Petrobras geral de empreendimentos. Hoje eu sou responsável pela construção de 6 plataformas para o pré-sal da Bacia de Santos. Certo. O senhor participou, essa ação penal discute aqui, segundo a denúncia, 3 contratos que foram firmados pela Petrobras. Um em 2008, que teve como vencedor o consórcio Reneste e Coneste. Um outro com o processo licitatório iniciado em 2008 também, que foi vencido pelo consórcio Reneste e Coneste. E um terceiro que foi vencido pelo consórcio Compar. São processos licitatórios e contratos que dizem respeito à refinaria de Abreu Lima e à refinaria Getúlio Vargas. O senhor participou do processo licitatório de contratação relativo a esses projetos? Sim, eu participei de um dos processos cujo vencedor foi o consórcio Reneste e Coneste, no processo da refinaria do Nordeste, o processo que nós chamamos aí nos documentos chamamos de UDA, da Unidade de Destilação Atmosférica. Eu trabalhei no projeto da Reneste final do ano de 2007 até setembro de 2012. Então eu fui responsável, eu era o que se chama na Petrobras de gerente, um cargo abaixo do que eu ocupo hoje. Eu era gerente de empreendimento, eram 5 gerentes de empreendimentos na refinaria do Nordeste. Eu era responsável, sim, por um deles. Eu conduzi como gerente, não como membro da comissão, alguns processos licitatórios, entre os quais o da Unidade de Destilação Atmosférica, UDA, que cujo consórcio vencedor, sim, foi o Ernest Coneste. Só uma observação, existem 2 Ernest Coneste, um da UDA e um do HDT. O do HDT, um outro colega meu que era o responsável pelo processo licitatório. Então, sim, eu participei de um deles. Certo, o da implantação das UDAs, né? Exatamente. E o senhor participava da comissão de licitação também ou não? Desculpa ser truncado, da comissão de licitação, é isso? Isso, em relação a esse contrato, o senhor participou da comissão de licitação? Não, dentro da estrutura da Petrobras, eu como gerente de empreendimento, eu era gerente de técnicos, engenheiros que participavam da comissão de licitação. Então, esta UDA, esta unidade, era minha responsabilidade a sua construção. Então, a Petrobras nomeava uma comissão de licitação, da qual eu não participava, eu era a autoridade superior desta comissão. A comissão conduzia o processo licitatório e submetia ao final do processo um relatório para minha avaliação, para posterior pedido de autorização à diretoria executiva da companhia para que esse contrato viesse a ser assinado. Então, objetivamente, senhor advogado, não, eu não era da comissão,
mas a comissão trabalhava, vamos dizer assim, sobre a minha liderança, coordenação ou orientação. Perfeito. Um projeto como esse de implantação das UDAs, esse processo licitatório, posteriormente o contrato, quer dizer, o senhor consegue estimar quantos funcionários da Petrobras acabam sendo envolvidos num projeto como esse? Não, sim, eu consegui estimar, mas a minha estimativa não teria precisão. Mas uma comissão de licitação, veja, eu estou falando de uma comissão de 2007 ou 2008, desculpa, acho que 2009, faz bastante tempo. Mas uma comissão de licitação tem no mínimo 3 membros. Para se elaborar a documentação, podem ter mais 3, 4, 5, 10. Existe um projeto por trás, um projeto executivo ou um projeto básico necessário para o processo licitatório. Para avaliar e executar esse processo também se envolvem algumas, diria, dezenas de pessoas. Então, não, dependendo do tamanho do processo, do projeto, pode ser 10, 15, 20. Muitas pessoas se envolvem, não no processo de licitação em si. O processo de licitação é competência de um grupo reduzido, mas contribuem com informações uma quantidade razoável de pessoas. Certo. O senhor, como autoridade superior aí à comissão de licitação, o senhor recebeu algum tipo de comunicado, alguma informação de que este processo licitatório e o contrato dele decorrente envolvia sobrepreço, o pagamento de propina? À época dos fatos, o senhor recebeu algum informe? À época dos fatos, propinas em momento algum se falou sobre esse assunto até a deflagração da Operação Lava Jato. Não se tocava nesse assunto, não era um assunto, não tinha nenhuma suspeita, nada relativo à propina. Com relação a sobrepreço, sim, em 2011, se não me falha a memória, uma auditoria do Tribunal de Contas da União foi até esse empreendimento na refinaria do Nordeste, auditou diversos contratos, já contratos assinados. Os 2 da RNEST citados foram objeto de auditorias e o Tribunal de Contas, a unidade técnica do Tribunal de Contas da União, sim, identificou ou ele indicou possível sobrepreço nos contratos, esses 2 citados, por exemplo. Sim. Desculpa. Então, até dezembro de 2010, o TCU não tinha apontado nenhum indício de sobrepreço. Isso só ocorreu em 2011, pelo que eu entendi. Assim, desculpa, me permita corrigir. De novo, se eu não me falha a memória, o primeiro processo que eu tenho aqui em 2010, o TCU fez uma auditoria e sim indicou possível sobrepreço, a sua unidade técnica indicou possível sobrepreço no contrato da UDA e outros contratos da refinaria do Nordeste. Certo. O senhor pode detalhar como é que é o sistema de controle interno da Petrobras? Assim, eu acho muito ampla a pergunta. Eu vou tentar especificar para o senhor. O senhor sabe se existe uma auditoria interna na Petrobras? Sim, existe. Certo. E na época desse processo licitatório e na época da celebração do contrato, essa auditoria interna apontou, o senhor tem conhecimento, se houve algum apontamento de ilícitos ou até mesmo de propina em relação a esse contrato? Não apontou. O senhor sabe se a Petrobras tem um conselho fiscal? Sim, tem um conselho fiscal. O senhor sabe dizer se esse conselho fiscal, à época da licitação e da celebração do contrato, apontou algum ilícito ou pagamento de propina em relação a esse contrato? Não tenho conhecimento. O senhor sabe se a Petrobras tem uma auditoria externa? Sim, tem.
O senhor sabe dizer se no relatório que contemplou esse projeto, se houve, por parte dessa auditoria externa, o apontamento de algum ilícito ou de propina em relação a esse contrato que nós estamos falando? Não tenho conhecimento. O senhor sabe se a CGU ou o TCU, como o senhor disse, a época da licitação, a época da contratação, proferiu alguma decisão com restrições ou até mesmo, enfim, com alguma restrição para essa contratação em virtude de eventuais ilícitos ou pagamento de propina? Com relação a pagamento de propina e ilícitos, não. O processo TCU, ele indicou, segundo o regulamento interno do TCU, ele indicou o que chama de irregularidade grave com recomendação de paralisação. Nesta auditoria que eu citei para o senhor de 2010, o resultado é um relatório da unidade técnica do tribunal, onde ele aponta suposto possível sobrepreço e identifica esse sobrepreço como irregularidade. Então, o TCU, em 2010, apontou essa irregularidade e, no decorrer dos anos, veio a ter o julgamento aí dessa irregularidade da UDA. Certo. Eu agradeço, não tenho mais perguntas. Os demais defensores aqui presentes têm indagações? Talvez puxe esse microfone. Boa tarde. Pela defesa de Léo Pinheiro e Genor Medeiros, algumas poucas perguntas. O senhor foi gerente de empreendimento da Renest? Sim. O senhor lembra quando foi realizada a licitação? Em que ano foi realizada a licitação? Ela foi realizada em 2009, no ano de 2009. E a assinatura do contrato, o senhor tem lembrança de quando ele foi assinado? Eu acredito que foi no final de 2009, porque eu sei que os serviços foram iniciados no dia 28 de janeiro de 2010. A autorização para início de serviços, obviamente, é um pouco depois da assinatura. Perfeito. Entre a data da licitação, ou entre o encerramento da licitação e a assinatura do contrato, decorreu algum espaço de tempo? Desculpa, Entre a conclusão da licitação e a assinatura do contrato, decorreu algum tempo? Sim, entre o final da licitação e a assinatura, existem alguns processos internos da companhia de aprovação do processo licitatório. Todo o processo é documentado, é submetido a pareceres jurídicos e por meio de um documento interno Petrobras, que nós chamamos DIP, ele é submetido à aprovação da alta administração da companhia, submetido à aprovação da diretoria executiva. Então, isso demora, entre o final da licitação, necessariamente decorre um tempo, no mínimo, para proceder às devidas aprovações e os devidos pareceres aplicáveis. O senhor tem mais ou menos noção de quanto tempo a gente estaria falando? Eu prefiro, assim, eu tenho uma noção, mas eu não me lembro exatamente quanto tempo levou esse processo. Um parecer jurídico pode, por exemplo, demorar 30 dias. Então, eu não tenho informações no momento, não me lembro. Entendi. Quanto tempo levou. Sem problemas. Houve negociação de preço, especialmente entre a Petrobras e o consórcio Renest-Conest? Sim, eu diria que está no procedimento da companhia. Sempre quando se faz um processo licitatório e se seleciona uma proposta vencedora,
um dos passos é negociar tentar obter condições mais vantajosas para a Petrobras. Pedir um desconto, em síntese. Em síntese. O senhor participa da mesa de negociação? O senhor participou da negociação? Eu acho que não me lembro, mas acho que não. Porque é uma atribuição, se não me falha a memória, ainda é uma atribuição da comissão de negociação. Não participei. Isso, não participei. Não poderia ter participado. Fica restrita à comissão de licitações. Sim, pelo que eu me lembro no nosso processo, sim. Certo. Os integrantes do consórcio, durante a negociação, eles sabem o preço da estimativa feita pela Petrobras? Eles têm conhecimento? Não é para saber. Perdão? Não é para saber. Não é para saber. Apenas a comissão de licitação tem acesso ao preço. Olha, deixa eu me lembrar aqui, por conta da sequência. No momento em que são abertos os envelopes com os preços, somente a comissão de licitação tem conhecimento da estimativa. Então, durante o processo de negociação, entendo que sim, que somente a comissão tem acesso à estimativa. Certo. O senhor se lembra de alguns detalhes do contrato entre a Petrobras e o consórcio RENEST e CONEST? Eu acho que eu me lembro de alguns detalhes, sim. Qual seria, por exemplo? Por exemplo, a Petrobras, ela tinha como obrigação a entrega de alguns equipamentos? Sim. Essa entrega foi pontual? Acho, pelo que eu me lembro, não. Nem tudo foi pontual. Eu só queria deixar registrado, senhor advogado, aqui. Faz 7 anos, eu não tenho certeza de tudo, mas eu estou tentando me lembrar aqui. Tinha, por exemplo, fornos da unidade, a gente não entregou. A Petrobras pode não ter entregue na data. O senhor não se preocupe, o senhor responda apenas aquilo que o senhor souber ou aquilo que o senhor tiver lembrança. Fica absolutamente tranquilo. Isso. O senhor lembra do tempo de atraso na entrega desses fornos, por exemplo? Não, impossível lembrar. Não lembro. Esses equipamentos são equipamentos importantes para a construção da refinaria? Sim. Tá. A Petrobras, ela se comprometeu também no contrato a entregar o projeto executivo da obra da Abreu e Lima? Sim. O senhor sabe quanto tempo demorou para a entrega desse contrato executivo? Do projeto executivo, não sei perdão. Tempo. Ele não é entregue de uma vez só, ele é entregue durante o decorrer das obras. Mas houve... Não é um evento único. Entendi. Eu entrego documentos à medida da sua conclusão. Entendi. Mas essa entrega foi dentro do prazo estipulado no contrato ou houve atrasos também para a entrega desse projeto? Até onde eu me lembro, houve atraso, sim. Esse atraso foi significativo? Desculpa, porque significativo é um ano, subjetivo, né? Sim, tentar ser mais objetivo. Sim, 1 ano, 2 anos, 3 anos? O atraso ele foi significativo porque ele causou algum impacto de prazo no empreendimento, vamos dizer assim. Então, ele tem que ser considerado significativo. Ele impactou o prazo de conclusão. Certo. Esse impacto no prazo de conclusão, ele impacta financeiramente também o contrato? Sim, é motivo de pleitos, né, da contratada, porque o prazo demora mais do que o originalmente pactuado. Existe uma disputa sobre de quem é a responsabilidade por atraso, e se o projeto atrasou, a Petrobras tem que, por força de contrato, reconhecer a sua responsabilidade e remunerar o impacto financeiro pela prorrogação de prazo. Tá. Aí, do mesmo modo, a entrega dos fornos, ela impactou financeiramente, o atraso na entrega dos fornos, impactou financeiramente o contrato? Assim, de novo, provavelmente sim, não tenho certeza, porque não somente os fornos podem ter atrasado, mas sim, podemos dizer que sim.
Tá certo. Estou satisfeito. Outros defensores têm indagações? Os defensores lá no Rio de Janeiro têm indagações? Não, excelente. Não. O Ministério Público tem Sem indagações? perguntas. O assistente de acusação tem indagações? O juiz também não tem questões a serem colocadas? Então, eu declaro encerrado o depoimento do senhor Flávio Fernando Casanova da Mota.